Graça e paz a todos vocês! Eu sou Hélio. E eu sou a Alessandra. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos contar para vocês um pouquinho da nossa história. Vão ter outros vídeos, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo, porque a nossa história, como a gente se conheceu, é muito grande. Então a gente vai dividir o vídeo, vai fazer por partes. Então hoje eu vou contar a minha parte, porque começou por mim, na verdade, né? Que eu que conheci ele primeiro. Você não me conheceu primeiro, eu que te conheci primeiro. Então, pessoal, eu vou contar a minha parte, depois ele vai contar a dele. Provavelmente vai ser no outro vídeo. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E se vocês gostarem, deixe seu joinha aí pra gente. Se inscreve aqui no canal pra ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho pra sempre que a gente enviar um vídeo novo, vocês serem notificados. Então vamos lá, sem mais delongas. Pessoal, eu conheci o Hélio. Eu tinha na faixa mais ou menos aí de 14 anos. E ele tinha 30 anos. É isso mesmo? Eu acho que sim, né? Ué, amor? É, mais ou menos nessa faixa. Eu tinha 14 e ele tinha 30 anos. Eu sempre fui, desde pequenininha, evangélica. Ele não, ele foi um tempo do mundo, né? E depois ele aceitou Jesus. E aí ele participava de uma determinada igreja, né? E tava lá na igreja dele quietinho. E eu fui criada na igreja e eu gostava muito de cantar. Sempre gostei muito, sempre cantei. Então, eu era muito convidada para cantar nas igrejas, né? E aí teve um dia, um amigo do meu pai me convidou para cantar na igreja dele. Era a festividade dos jovens, na verdade. E nessa época, né, o Hélio era o líder dos jovens, sendo que eu não conhecia ele, tá, gente? Então, o que que acontece? Eu tinha 14 anos, mais ou menos, de 14 para 15 anos. Aí sempre minha mãe me acompanhava. E sempre assim, eu ia para as igrejas louvar, e eu sempre fui muito assim, séria, eu levo muito a sério essa parte de louvor. Então assim, quando eu ia cantar nas igrejas, eu sempre me consagrava antes, orava, eu ficava o culto todo ligada para Deus, assim, fazer alguma coisa diferente quando eu cantasse e tudo mais. E o que que aconteceu? Nesse dia, nessa igreja, beleza, eu cheguei lá, e aí quando eu adentrei, gente, foi muito interessante, porque assim, quando eu adentrei nas portas daquela igreja, que eu olhei assim, lá pro altar, estava um ser, um ser, de costas, claro, pra igreja, porque ele tava ajoelhado, orando. Eu fiquei olhando ele de costas, tá, pessoal? Eu não vi ele de frente. Senão ia se assustar, né? Eu ia me assustar. Não! Ah, meu amor. Você é lindo. Aí, o que que acontece, pessoal? Eu vi ele de costas. E assim, eu fiquei assim, olhando. Eu cheguei na igreja, eu nem orei, nem ajoelhei assim pra orar, né? Eu fiquei assim, olhando pra ele. Aí eu falei assim, gente, que irmão diferente, assim. A voz dele é bonita, porque eu fiquei ouvindo ele orar, né? Aí eu falei assim, nossa. Aí eu sentei assim no banco, né? E fiquei, meu Deus, nossa, que irmão diferente. A voz dele é tão bonita. Alguma coisa assim que me chamou a atenção, não sei o que que foi, mas aí eu fiquei assim, olhando pra ele de costas. Aí eu fiquei falando assim, nossa, quando ele levantar, eu vou dar uma olhada pra ele, vou ver se ele é interessante e... sei lá, né, vai que de repente ele olha pra mim, me acha também interessante, sei lá, rola alguma coisa, né, vem me agradecer por ter vindo cantar na igreja dele, alguma coisa. Aí, gente, eu tô lá, assim, olhando pra ele, desligadona, completamente desligada. Aí minha mãe tava, assim, ajoelhada, orando. Aí minha mãe, garota, você ajoelha pra orar, você chega na igreja e não vai orar, não. Aí eu falei assim, não, mãe, peraí, rapidinho, aqui eu tô olhando ali o irmãozinho ali, bonitinho. Minha mãe, menina, vigia, você tá na casa de Deus. Aí eu falei, mãe, ajoelha pra orar. Aí, gente, eu ajoelhei, tive que ajoelhar, né? Aí eu ajoelhei pra orar, aí eu orei assim. Aí na minha oração, olha só, gente, na minha oração, eu falei assim, Senhor, na minha mente, tá? Eu falei na minha mente, eu falei assim, Senhor, eu achei aquele irmão interessante. Eu ainda não vi ele de frente, mas eu achei ele muito interessante. Se um dia for a tua vontade, faz a gente se encontrar em algum lugar. Se ele for jovem que o Senhor preparou pra mim, faz a gente se encontrar.
faz acontecer alguma coisa, né, pra gente se esbarrar e de repente ele vir falar comigo. Mas aí eu fiquei, Jesus, será que o irmão é casado? Porque eu não conheço, eu nunca vim aqui nessa igreja, né? Eu olhei assim pro cara, admirei o cara, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, vou observar quando ele levantar da oração, vou observar se ele tá de aliança. Se ele tiver de aliança, eu falei, Deus me livre, né? Olhar pro marido de outra pessoa, tá repreendido. Aí eu falei, se ele tiver de aliança, eu não olho pra cara dele. Aí se ele não tiver, eu vou dar umas olhadinhas assim, né? E vou dar umas paqueradinhas, né? E assim, aí eu também falei assim, vou ficar observando a oração dele, se ele vai orar por esposa, por filhos. Aí o pessoal assim, como a gente chegou, tava muito no princípio da oração, ele ficou orando, aí ele orou pela família, para Deus libertar as irmãs, libertar os irmãos, orou por sobrinho, orou pela família, mas não orou por esposa, por filho, por nada. Eu falei assim, epa, de repente o irmãozinho é solteiro, então fica ligada. Quando ele levantou a gente da oração, meu Deus do céu, o meu coração disparou. Aí quando eu vi assim ele de frente, na época ele ainda tinha cabelo, gente. Meu marido tinha cabelo, Jesus. Ele era muito lindo. Não, ele ainda é lindo, mas agora que é o cabelo, né? Vou botar a foto dele aqui com o cabelo pra vocês verem. Então, pessoal, quando eu vi ele assim, eu falei, meu Deus, é esse mesmo, Jesus. Aí eu fiquei, Senhor, aí eu fechei meus olhos e falei, Senhor, Jesus, eu gostei muito desse rapaz. Eu achei assim, ele muito lindo. Nossa, ele é a pessoa que eu queria pra mim. Ele louva, a voz dele. Aí ele começou a louvar, né? Ele começou a tocar guitarra. Eu falei, meu Deus, é tudo que eu queria. Um cara que toca, um cara que canta. Senhor, ele mesmo, Jesus, segura ele pra mim. Guarda ele pra mim, Senhor. Aí, pessoal, o que aconteceu? O culto rolou, né? Eu louvei. Ele era o responsável dos jovens. Líder dos jovens, mas não tinha sido ele que me convidou, foi um amigo do meu pai que também fazia parte desse departamento, né? Então assim, eu imaginei que no final do culto ele iria vir falar comigo, né? Agradecer por eu ter ido louvar na igreja dele. Eu pensei que ele ia vir me cumprimentar, né? Pedir pra eu voltar sempre, sei lá. Porque era assim que eu era tratada nas outras igrejas. Quando eu terminava de louvar, as pessoas normalmente vinham falar comigo, né? Da parte do Senhor, agradecer e tudo mais. Então, pessoal, o irmãozinho aqui, abençoado aqui, terminou o culto. Eu fiquei lá na porta da igreja, né? E minha mãe caminhou assim pra ir ao banheiro. E eu fiquei lá na porta, falei assim, ele vai vir falar comigo, né? Gente, ele passou que nem uma bala, assim, foi em direção ao portão, foi-se embora. Não quis saber nem de me cumprimentar, nem de cumprimentar ninguém. O irmão foi-se embora, aí assim, eu fiquei tão chué. Eu falei assim, eu pensei comigo assim, poxa, ele foi embora, nem veio falar comigo. Ai, que saco, que chato. Aí, mas ao mesmo tempo, assim, na minha mente, eu falei assim, ai, Deus, isso aí não é nada pra Deus. Falei, Senhor, se um dia for a tua vontade, que se for ele, o jovem que o Senhor preparou pra mim, né, que se o Senhor ver que a gente no futuro, a gente pode dar certo, que a gente vai dar certo, se for a tua vontade, se for teus planos, né, porque casamento ele não vem pronto, ele não cai assim pronto, né, e a gente tem que construir juntos, se adaptar e fazer certas adaptações um ao outro, e meus pais sempre me ensinaram isso, casamento não vem pronto. E assim, eu sempre orava a Deus e pedindo a Deus assim, Senhor, se for a tua vontade, o jovem que o Senhor vê que vai combinar comigo, né, que a gente nunca vai se separar, que a gente vai sempre te servir, sempre vai estar junto, fazendo a tua obra. Então, o Senhor prepara essa pessoa pra mim, escolhe pra mim e coloca no meu caminho. Então, nesse momento que eu vi assim, ele indo embora, eu falei assim, ai meu Deus, ele foi embora, ele não falou comigo. Mas eu falei, Senhor, se for a tua vontade, em algum lugar, algum dia, em algum lugar, o Senhor pode fazer a gente se encontrar, a gente se esbarrar de novo. E, gente, eu vou contar pra vocês. Aconteceu. Eu conheci ele quando eu tinha mais ou menos nessa faixa de 14 anos. Que eu fui lá na igreja dele cantar, ele já tinha 30, né? Mas ele não apresentava, ele apresentava que ele deveria ter uns 25, assim, 25, 26, então assim, não dava mesmo pra perceber que ele era bem, que ele tinha bem mais idade. Aí depois o tempo passou, eu não fui mais cantar na igreja dele, nós nunca mais nos vimos, e um determinado dia... Então, pessoal, meu pai tinha um amigo chamado Jaci, que era amigo do Hélio, e ninguém sabe, a gente não sabia. E esse Jaci convidou o Hélio para ir lá na igreja onde meu pai dirigia.
Aí, quando, assim, eles chegaram primeiro do que nós. Quando nós chegamos lá, eu, meu pai e minha mãe, quando eu entrei, gente, na porta da igreja, assim, que eu olhei, eu vi o Hélio sentado lá, assim, lá no cantinho. Eu olhei e falei assim, meu Deus, é aquele irmão que naquele dia lá naquela igreja eu orei, Senhor, será que é ele mesmo? Aí eu fiquei, meu Deus, será que é ele mesmo? Porque assim, tinha passado muito tempo, tinha passado mais ou menos quase uns 2 anos. Então eu fiquei, meu Deus, será que é ele? Será que ele veio aqui na minha igreja? Meu Deus, ai Jesus. Depois eu vou tirar minha dúvida, eu vou perguntar pro Jaci se ele é lá da igreja do pastor Mesquita, né? Aí eu falei assim, aí eu vou ter certeza se realmente é ele, se for do pastor Mesquita, é ele. Aí, pessoal, quando depois passou o culto, né, eu perguntei, falei assim, você é aquele irmão ali? Ele disse, qual é a igreja? Ele, é lá do pastor Mesquita, lá de Nilópolis. Eu falei, Ai, eu, meu Deus, é ele mesmo, Jesus. Eu pensando, gente, tudo eu pensando na minha mente. Meu Deus, é ele mesmo, Jesus. Será que Deus trouxe ele aqui? Meu Deus, que ele é a minha bênção, meu Deus. Então, pessoal, aí aconteceu dessa forma. Beleza, eu descobri que realmente era ele. Mas o que aconteceu? A gente não se viu mais, assim, porque ele era de outra igreja, né? E aí passou um tempo, a minha igreja fazia culto lá em Belfor Roxo, numa congregação. E aí o Jaci também chamou ele para ir lá nessa congregação em Belfor Roxo. Aí um dia também eu fui, eu estava lá, né? E aí ele me notou, foi quando ele me notou. E aí ele pegou, comentou, fala aí, amor, e aí como que foi essa parte?